Um velho jardineiro era célebre pela beleza extraordinária de suas árvores frutíferas. Um jovem veio perguntar-lhe seu segredo. O jardineiro respondeu que não havia segredo, apenas poda. Explicou que a cada ano cortava os galhos que não dariam frutos, os que cresciam na direção errada, os que roubavam a luz dos outros. Menos galhos, mas frutos mais bonitos e mais abundantes. O jovem perguntou se não era uma pena cortar tantos galhos. O jardineiro sorriu e respondeu que o que parecia uma perda era, na verdade, um presente. Cada galho cortado dava sua força aos que permaneciam. A árvore não perdia nada, concentrava tudo. Nossa vida é como essa árvore. Sem poda, ela cresce em todas as direções, dispersando sua energia em galhos que nada produzem. Temos compromissos que tomam nosso tempo sem nos nutrir, posses que ocupam nosso espaço sem nos servir, pensamentos que capturam nossa atenção sem nos iluminar. A simplificação é essa poda necessária que permite que o que realmente importa floresça. Não é uma amputação, mas uma libertação. Não é um empobrecimento, mas uma concentração de recursos em direção ao que dá frutos. Essa poda requer discernimento. Não se trata de cortar tudo cegamente, mas de distinguir o que está vivo do que está morto, o que nutre do que atrapalha, o que corresponde à nossa natureza profunda do que nos foi imposto de fora. Pois há em nossa vida moderna uma acumulação silenciosa que ocorre sem que percebamos. Os objetos se amontoam em nossos armários, os compromissos se empilham em nossas agendas, as preocupações se multiplicam em nossas mentes. Acrescentamos sem cessar mais uma responsabilidade, mais uma posse, mais uma atividade, como se a riqueza da vida se medisse pelo seu acúmulo. E então um dia acordamos exaustos, sobrecarregados, incapazes de dizer como chegamos aqui, buscando desesperadamente um espaço para respirar numa existência que se tornou cheia demais. Essa sobrecarga não é um acidente. É o resultado previsível de uma cultura que valoriza a acumulação em todas as suas formas. Mais posses significa mais sucesso. Mais atividades significa mais vida. Mais opções significa mais liberdade. Internalizamos essas equações sem questioná-las e passamos nossos dias acrescentando, adquirindo, acumulando, convencidos de que a felicidade se encontra em algum lugar nesse excedente, de que basta ter um pouco mais para finalmente nos sentirmos completos. Mas a experiência conta outra história. O excedente não preenche, atrapalha. As posses que acumulamos acabam nos possuindo, exigindo nosso tempo, nossa atenção, nossa energia para serem mantidas, guardadas, protegidas. Os compromissos que assumimos acabam nos prendendo, sem nos deixar espaço para o imprevisto, para o descanso, para a simples alegria de ser. As opções que mantemos abertas acabam nos paralisando, condenando-nos à ansiedade de escolher, sem jamais saborear a paz de ter escolhido. A simplificação de que falamos aqui não é uma técnica de organização nem um método de arrumação. É uma transformação profunda da nossa relação com a vida, uma mudança de direção fundamental. Em vez de acrescentar para encontrar a felicidade, aprendemos a remover para revelá-la. Em vez de buscar o que nos falta, descobrimos o que nos atrapalha. Em vez de correr em direção ao mais, paramos para apreciar o suficiente. Os sábios taoístas falavam dessa simplificação como um retorno ao essencial, um despojamento progressivo de tudo o que não é necessário. Lao Tse ensinava que aquele que sabe que o suficiente é suficiente sempre terá o suficiente. Essa frase
Parece simples, quase ingênua, mas contém uma revolução. Sugere que o sentimento de suficiência não depende do que possuímos, mas da nossa relação com o que possuímos. Que podemos ser ricos com pouco ou pobres com muito, dependendo de termos ou não descoberto esse ponto misterioso onde a necessidade cessa e o excedente começa. Esse ponto não é o mesmo para todos. Não existe uma fórmula universal que diga quantos objetos possuir, quantas atividades manter, quantos relacionamentos cultivar. A simplificação não é uma ascese imposta de fora, mas uma descoberta íntima do que é verdadeiramente necessário para nosso florescimento. O que é essencial para um pode ser supérfluo para outro. O que nutre uma vida pode atrapalhar outra. O trabalho de simplificação é, portanto, primeiro um trabalho de autoconhecimento, uma exploração paciente do que realmente importa para nós, além do que a cultura nos diz que devemos querer. Para começar a nos explorar, basta fazer uma pergunta simples: por quê? Por que guardo este objeto que nunca uso? Por que mantenho este compromisso que me esgota? Por que persigo este objetivo que já não me faz vibrar? As respostas a essas perguntas geralmente revelam camadas de motivações das quais não estávamos conscientes. Guardamos por medo de um dia precisar. Mantemos por medo de decepcionar. Perseguimos por medo de reconhecer que nos enganamos. Por baixo da acumulação, quase sempre há medo. Simplificar é, portanto, primeiro enfrentar esses medos. É reconhecer que frequentemente usamos o excedente como proteção contra a incerteza da vida. Acumulamos posses para nos sentirmos seguros, atividades para nos sentirmos importantes, opções para nos sentirmos livres. Mas essa segurança é ilusória. Essa importância é frágil, essa liberdade é uma prisão. As posses podem ser perdidas, roubadas, destruídas. As atividades podem se tornar impossíveis de um dia para o outro. As opções não escolhidas nos assombram tanto quanto nos tranquilizam. O excedente não nos protege de nada, apenas nos pesa na fuga. A verdadeira segurança não vem do que possuímos, mas do que somos. Vem da confiança de que saberemos enfrentar o que vier, com os recursos de que dispusermos naquele momento. Vem da descoberta de que precisamos de muito menos do que pensávamos para ser felizes, de que nossa capacidade de adaptação é muito maior do que nossos medos sugerem. Essa segurança interior não se adquire acumulando mais, mas experimentando com menos. Cada vez que soltamos algo e descobrimos que estamos bem sem isso, nossa confiança cresce. Cada vez que simplificamos e encontramos mais paz em vez de menos, nosso medo diminui. Um mestre Zen recebia um professor universitário que viera perguntar-lhe sobre o caminho. O mestre serviu chá, encheu a xícara do visitante e continuou vertendo, mesmo quando a xícara transbordou. O professor olhou o chá se derramar sobre a mesa e exclamou que a xícara estava cheia, que não podia mais conter nada. O mestre respondeu que, como essa xícara, o professor estava cheio de suas opiniões e especulações, e perguntou-lhe como poderia mostrar-lhe o Zen se ele não esvaziasse primeiro sua xícara. Essa história não fala apenas da mente do principiante ou da humildade intelectual. Fala do pré-requisito para qualquer transformação. Enquanto estivermos cheios, nada novo pode entrar. Enquanto nossa vida transbordar, nenhuma graça tem espaço para se infiltrar. Simplificar é esvaziar a xícara, é criar espaço para o que ainda não está aqui, para o que não podemos prever, para o que talvez nos espere além do que planejamos. Esse espaço vazio assusta muitos de nós.
Nós o preenchemos compulsivamente, como se o vazio fosse um problema a resolver em vez de uma abertura a acolher. Temos um momento livre e imediatamente procuramos ocupá-lo. Temos um armário vazio e imediatamente pensamos no que poderia preenchê-lo. Temos silêncio e imediatamente ligamos algo para cobri-lo. Essa fuga do vazio é talvez a raiz mais profunda da nossa acumulação. Amontoamos para não ter que enfrentar o espaço, o silêncio, o nada. E o que esse nada poderia nos revelar sobre nós mesmos. Pois o vazio não está realmente vazio. Está cheio de presença, cheio de possibilidade, cheio do que só pode emergir quando paramos de saturá-lo. As tradições contemplativas sempre souberam disso. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença da escuta. O espaço não é a ausência de objetos, mas a presença da disponibilidade. O tempo livre não é a ausência de atividade, mas a presença da vida consigo mesma. Quando simplificamos, não criamos o nada. Criamos as condições para que algo mais possa aparecer. A simplificação toca primeiro os objetos, porque é aí que o trabalho é mais tangível. Cada coisa que possuímos ocupa não apenas um espaço físico, mas também um espaço mental. Ela pede para ser pensada, gerida, mantida. Mesmo os objetos que esquecemos numa gaveta exercem uma pressão sutil sobre nossa psique. Uma espécie de ruído de fundo que consome nossa energia sem que estejamos conscientes disso. Aliviar nosso ambiente material também alivia nossa mente. Isso não é uma metáfora, é uma experiência que qualquer um pode verificar. Mas a simplificação dos objetos é apenas um começo. Ela nos prepara para o trabalho mais sutil de simplificar nossos compromissos, nossos relacionamentos, nossos pensamentos, pois o mesmo mecanismo de acumulação opera em todos esses níveis. Dizemos sim a coisas demais. Mantemos vínculos que já não nos nutrem. Alimentamos preocupações que não servem a nenhum propósito. Simplificar significa aprender a dizer não. Não ao que não corresponde aos nossos valores profundos, não ao que nos afasta do essencial, não ao que preenche sem nutrir. Esse não é uma rejeição, mas uma proteção. Ele protege nosso sim, dá-lhe sua força e seu significado. Quem diz sim a tudo, não diz realmente sim a nada. Seu sim está diluído, enfraquecido, privado de substância pela sua própria profusão. Quem aprende a dizer não descobre que seu sim se torna mais inteiro, mais comprometido, mais presente. Pode dar mais a menos coisas, e essa concentração produz uma qualidade de experiência que a dispersão nunca permite. Isso requer uma honestidade conosco mesmos que pode ser desconfortável. Às vezes descobrimos que coisas às quais nos apegávamos já não nos nutrem há muito tempo, que as mantemos por hábito, por medo da mudança, por lealdade a uma versão de nós mesmos que já não existe. Descobrimos que compromissos que apresentamos como obrigações são, na verdade, escolhas que poderíamos desfazer. Descobrimos que nossa vida complicada é frequentemente o resultado de nossas próprias decisões e que temos o poder de decidir de outra forma. Essa tomada de consciência é libertadora, mas também desestabilizadora. Ela nos priva da desculpa confortável de que nossa vida nos acontece, de que somos vítimas de circunstâncias sobre as quais não temos controle. Ela nos coloca novamente diante de nossa responsabilidade, nossa capacidade de escolher, nossa liberdade. E essa liberdade pode assustar, pois implica que, se nossa vida é complicada demais, temos algo a ver com isso. Não por culpa. As forças culturais que empurram para a acumulação são reais e poderosas, mas por reconhecimento do nosso poder de resistir
a elas de escolher diferente, de simplificar. A simplificação não é um evento único, mas um processo contínuo. A acumulação não para, porque fizemos uma grande limpeza uma vez. Ela recomeça insidiosamente empurrada pelas mesmas forças culturais e pelos mesmos medos interiores. Simplificar é, portanto, uma prática, um retorno regular à questão do essencial, uma vigilância mantida diante da tendência natural de acrescentar. Não é um estado a alcançar, mas uma direção a manter. Não é um destino, mas um caminho. Esse caminho tem suas próprias recompensas, que não são as que se esperaria. Poderíamos pensar que simplificar empobrece a experiência, torna-a mais opaca, menos variada. Acontece o contrário. Quando temos menos, apreciamos mais. Quando nossa atenção não está dispersa entre 1000 objetos, ela pode realmente pousar em cada um. Quando nosso tempo não está fragmentado entre 1000 atividades, podemos estar plenamente presentes em cada uma. A simplificação não diminui a riqueza da vida. Ela a concentra, a intensifica, a torna perceptível novamente. Há algo paradoxal nessa descoberta. Acumulamos para ter mais experiência, mais prazer, mais vida. Mas a acumulação em si nos torna incapazes de saborear o que acumulamos. Possuímos 100 livros, mas não temos tempo de ler. Temos 1000 opções de entretenimento, mas estamos cansados demais para aproveitá-las. Corremos de uma atividade a outra sem nunca parar o suficiente para que algo nos toque de verdade. A profusão cria superficialidade. A abundância produz fome. A simplificação inverte esse movimento. Ela nos torna capazes de profundidade novamente. Com menos livros, lemos realmente os que temos. Com menos opções, saboreamos realmente as que escolhemos. Com menos atividades, estamos realmente presentes nas que fazemos. A qualidade substitui a quantidade. A intensidade substitui a extensão. A presença substitui a dispersão. Descobrimos que nunca quisemos muitas coisas, quisemos muito de poucas coisas. E só a simplificação permite isso. Um eremita vivia numa cabana com apenas uma tigela, um cobertor e algumas roupas. Um viajante o visitou e, vendo aquela nudez, expressou compaixão por uma vida tão pobre. O eremita olhou-o com surpresa e respondeu que não entendia, pois tinha tudo de que precisava. A tigela permitia-lhe comer e beber. O cobertor o mantinha aquecido. As roupas o cobriam. O que mais poderia desejar? O viajante insistiu que ele não tinha nada para se entreter. O eremita sorriu e respondeu que tinha o nascer do sol a cada manhã, o canto dos pássaros, o murmúrio do riacho, as estrelas a cada noite, e sua própria respiração, lembrando-lhe a cada instante o milagre de estar vivo. Então perguntou ao viajante se, com tudo o que possuía, ele podia dizer o mesmo. Essa história nos convida a questionar nossa definição de riqueza. O viajante tinha muito, mas não via o que tinha. O eremita tinha pouco, mas via tudo o que tinha. A diferença não estava em suas posses, mas em seu olhar. E esse olhar pode mudar sem que precisemos abandonar tudo. Podemos viver no mundo moderno, com suas complexidades necessárias, cultivando essa capacidade de ver o que está ali, de apreciar o que temos, de reconhecer quando o suficiente é suficiente. A simplificação é também uma questão de ritmo. Nossa vida moderna é rápida, rápida demais, para que qualquer coisa possa realmente criar raízes. Passamos de uma coisa a outra sem transição, de uma experiência seguinte sem integração, de um projeto a outro sem conclusão verdadeira. Essa velocidade cria uma forma particular de saturação. A saturação do tempo,
a sobrecarga do vivido, a impossibilidade de digerir o que nos acontece. Simplificar significa também desacelerar, criar espaços entre as coisas, permitir que o tempo se estenda o suficiente para que a vida possa ser vivida e não apenas atravessada. Essa desaceleração não é uma perda de tempo, mas uma transformação da nossa relação com o tempo. Na velocidade, o tempo é um inimigo, um recurso escasso que deve ser explorado ao máximo. Na lentidão, o tempo se torna um amigo, um espaço onde as coisas podem se desdobrar em seu próprio ritmo. Descobrimos que muita da nossa agitação não produz nada útil, que é movimento sem direção, atividade sem fruto. Descobrimos que podemos fazer menos e realizar mais, estar menos ocupados e ser mais eficientes, ter menos atividades e mais vida. Há nessa simplificação uma forma de respeito pela vida. Quando acumulamos compulsivamente, tratamos as coisas e as experiências como objetos descartáveis, consumíveis, substituíveis. Engolimos-las sem saboreá-las e passamos imediatamente a outra coisa. Quando simplificamos, honramos o que temos, dando-lhe nossa atenção plena. Tratamos nossa vida como algo precioso em vez de como um recurso a explorar. Essa mudança de atitude é talvez mais importante do que a quantidade de objetos em nossos armários. Quando possuímos muito, vivemos na ilusão de que somos autônomos, de que não precisamos de ninguém, de que nossas posses nos protegem da vulnerabilidade de ser humanos. Quando possuímos menos, redescobrimos que precisamos dos outros para compartilhar, para pedir emprestado, para nos apoiarmos mutuamente. Esse redescobrimento não é uma fraqueza, mas um retorno à verdade da nossa condição. Somos seres sociais, feitos para a conexão e a ajuda mútua. A acumulação nos isola. A simplificação nos conecta. Uma aldeia tinha poucos recursos, mas muita solidariedade. Cada família possuía algumas ferramentas, alguns utensílios, algumas provisões. Quando alguém precisava de algo que não tinha, ia pedir ao vizinho. As coisas circulavam, os laços se teciam, a comunidade se fortalecia. Então a aldeia se tornou próspera. Cada família pôde comprar tudo de que precisava. As visitas entre vizinhos diminuíram. Os empréstimos cessaram. Cada um vivia em sua abundância privada. A aldeia tinha mais riquezas, mas menos laços. As pessoas tinham mais coisas, mas se sentiam mais sós. Um ancião da aldeia observou com tristeza que, quando eram pobres, eram ricos uns dos outros. E agora que eram ricos, eram pobres de sua solidão. Essa parábola não condena a prosperidade, mas ilumina o que pode se perder na acumulação. A simplificação voluntária não é um retorno à pobreza, mas um reconhecimento de que certas riquezas, a conexão, o compartilhar, a ajuda mútua, só podem existir quando aceitamos não ter tudo por nós mesmos. Ela cria as condições para a troca, a generosidade, o relacionamento. Tira-nos de nossa bolha de autossuficiência ilusória, para nos devolver ao tecido vivo da comunidade humana. A simplificação toca, finalmente, nossa própria identidade. Tendemos a nos definir pelo que temos, pelo que fazemos, pelo que realizamos. Meu trabalho, minha casa, meu carro, meus sucessos, meus projetos, todas essas posses materiais e simbólicas constituem a história que contamos a nós mesmos sobre quem somos. Simplificar abala essa história. Se não sou meu trabalho, quem sou? Se não sou minhas posses, o que resta? Se não sou minhas realizações, qual é meu valor? Essas perguntas podem ser vertiginosas, mas abrem para uma liberdade profunda.
Além de tudo o que temos e fazemos, há algo que permanece, algo mais fundamental do que todas as nossas identidades superficiais. As tradições contemplativas chamam isso por diferentes nomes: natureza essencial, ser verdadeiro, presença consciente. Não é algo que devemos adquirir ou nos tornar, é o que já somos quando as camadas de identificação são removidas. A simplificação exterior nos aproxima dessa simplicidade interior, dessa identidade que não depende de nada externo, que permanece quando todo o resto foi tirado. Voltar a essa simplicidade é um retorno à fonte, é reencontrar o que estava ali antes que as complicações se acumulassem, antes que as identidades se sobrepusessem, antes que o excedente obscurecesse o essencial. É como um riacho que tivesse sido obstruído por detritos e que limpamos progressivamente. A água sempre esteve ali, fluindo sob os obstáculos. Não criamos algo novo. Revelamos o que sempre esteve presente. O mestre perguntou a seu discípulo o que havia aprendido após anos de prática. O discípulo respondeu que havia aprendido a meditar, a controlar sua respiração, a observar seus pensamentos, a cultivar a compaixão. O mestre balançou a cabeça e disse que tudo isso era muito bom, mas que ele não havia aprendido o essencial. O discípulo, confuso, perguntou o que era o essencial. O mestre respondeu que o essencial era desaprender, soltar todas as técnicas, todos os métodos, todas as aquisições, até que restasse apenas o que não pode ser removido. O que restasse então seria o que ele estava buscando desde o início. A simplificação é esse desaprender. Ela não acrescenta novas habilidades ou novas posses, mas remove o que atrapalha. Ela não constrói um novo eu aprimorado, mas liberta o eu essencial do que o obscurecia. Ela não é um caminho em direção a algo que não temos, mas um retorno a algo que sempre tivemos sem saber. Esse retorno acontece passo a passo. Começamos pelo mais visível, os objetos que saturam nosso espaço, e progredimos em direção ao mais sutil, os pensamentos que saturam nossa mente. Em cada etapa, descobrimos que precisamos de menos do que pensávamos, que a falta temida não ocorre, que o espaço criado se preenche de uma qualidade de presença que a saturação tornava impossível. Descobrimos que a simplificação não é uma privação, mas uma libertação. Não é uma perda, mas um alívio. E nesse alívio, algo surpreendente acontece. A vida não se torna menor, torna-se maior. Não se torna mais opaca, torna-se mais vívida. Não se torna mais vazia, torna-se mais cheia de uma plenitude diferente, a da presença em vez da posse, a do ser em vez do ter. Descobrimos que o que buscávamos na acumulação, a segurança, a satisfação, o sentido, se encontra na verdade em seu oposto, que o caminho para mais vida passa por menos coisas, que a via para a verdadeira riqueza é o despojamento. Então talvez você pudesse começar hoje, não com uma grande reviravolta que tentasse simplificar tudo de uma vez. Isso ainda seria uma forma de violência contra si mesmo. Mas com um pequeno gesto, uma primeira abertura, um começo de questionamento. Olhe ao seu redor e pergunte-se honestamente o que lhe serve e o que lhe atrapalha. Olhe sua agenda e pergunte-se o que lhe nutre e o que lhe esgota. Olhe seus pensamentos e pergunte-se quais merecem sua atenção e quais apenas giram em círculos. Então você descobrirá finalmente o essencial que realmente o anima e encontrará essa simplicidade que torna a vida mais leve e mais viva.